engraçado, velho, tipo, dessa coisa com tartaruga, sabe por quê? Hum. Quando eu era criança, que eu frequentava o oceanário aqui de Aracaju, mas aí eu deve ter também, né, um oceanário, né? Tem, mas eu nunca fui. Então, quando eu era criança, eu ia direto nesse oceanário, e eu lembro que na época, cara, tipo, como era coisa de preservação das tartarugas, né, tipo, tartarugas podem acabar entrando em extinção, que não sei o quê. Aí tinha alguns murais na parte mais externa, tá ligado? Perto daqueles aquários mais que não era tão interno assim. E, Sim. tipo, era basicamente, cara, contando meio que a história das tartarugas com o decorrer dos anos, desde a época pré-histórica até a época moderna, né, com o surgimento dos seres humanos. Sim, E sim. tinha duas coisas em específico que me aterrorizavam. A primeira delas era basicamente as gravuras dos contrabandistas, né, que, tipo, ah, esquartejavam mesmo os animais pra pegar o casco, a carne, né, tipo, e eram Sim. imagens bem explícitas, cara, tipo, era até um bagulho meio ah, primitivo mesmo, meio selvagem, tá ligado? Os caras pelados, tá ligado? Tipo, fazendo Rasgando o com as bicho, né? tartarugas. Isso. E a segunda coisa que me assustou, cara, inclusive eu lembro até hoje, cara, que, tipo, acho que foi um dos maiores sustos que eu tomei na minha vida, ao ponto que o pessoal que tava no cenário nesse dia começou a rir, tá ligado? De mim. Hum. Porque os caras, tipo, um desses murais tinha uma fotografia real de uma tartaruga que morreu engasgada com um saco plástico, tá ligado? Pra Eles quem, tinham tipo, isso? acha que é coisa. Tipo, pra quem real, tipo, acha que é coisa de desenho, é realmente verdade que uma tartaruga pode só morrer engasgada com um saco de plástico. E elas Mano, morrem com canudo também. sim, sim. Aí, cara, o que acontece? Só que, obviamente, era uma imagem bem macabra. Eu arrisco dizer, cara, que era uma imagem macabra demais até pra um lugar onde vai criança diariamente, tá ligado? Sim. Só que assim, eu passei do lado, tá ligado? Do ladinho, a centímetros do bagulho, tá ligado? Não passei de longe, eu passei do ladinho. Sim. E quando eu virei com a minha cabeça, tá ligado? Na direção, cara, na hora que eu vi aquela imagem, velho, da tartaruga morta com a boca aberta, com o saco plástico na boca, velho. Mano, eu dei um grito tão alto e eu saí correndo, tipo, desesperado, velho. Pô, Eu só fui me bichinho. dar conta. Eu só fui me dar conta depois da situação, acho que depois de uns 10 minutos, cara, porque eu fiquei muito em choque, velho. Eu Sim. acho que foi depois, né, que meu pai me acalmou, tá ligado? Que ele explicou a situação. Aí que eu percebi realmente que era uma fotografia de um bicho morto, né? Mas Sim. na hora, cara, eu jurava que era um monstro, tá ligado? Sim, um negócio grande do teu lado assim, né? Sim. Eu achava que era um monstro que tava do meu lado, velho. Eu, quando era pequeno, não tive nenhuma dessas assim de susto. Mas eu lembro que eu fiquei chocado. Porque lembra que tinha um jogo Flash da PETA, daquele negócio de produção animal? Sim, sim. Que era o Super PETA Bros, que você jogava com dois passarinhos Super Mario. Isso. Você lembra que tinha uma versão sem censura do jogo que mostrava uns vídeos de como os caras matavam os bichos nos açougue? Nossa, mano, por que os caras meteram uma dessa, velho? Mano, eu lembro que eu sempre jogava esse Super PETA Bros no Clique Jogos. E era tranquilo, porque no Clique Jogos era a versão censurada. Eu joguei um Super PETA Bros em um outro site, porque quando eu era criança, lá com meus 9, 10 anos, eu não botava na busca Clique Jogos, eu botava jogos. Aí aparecia esses montes de site flash e eu entrava nos primeiros que apareciam. Agora foi foda. Aí, Tá, o que vamos jogar? Jogos. eu chegava assim, o que temos pra hoje? Jogos. Aí eu deixava o Google escolher pra mim. Aí às vezes eu entrava no Papa Jogos, ó Jogos, às vezes eu entrava naqueles jogos e jogos grátis. Aí teve um dia que eu entrei em algum site de jogos assim, e eu não sabia que eu cliquei na versão sem censura do PETA Bros, do Super PETA Bros. Aí eu fui jogando e tal. Quando eu passava da última fase, aí vinha o vídeo. No normal, era só um encerramento, no PETA Bros normal, que é aquela Paris Hilton, que ela é ativista desse negócio, e ela é rica lá, atriz, falando, né, não sei o que, em inglês eu não entendia porra nenhuma, e eu fechava e ia me embora pra outro jogo. Nessa vez que veio sem censura, mano, passava um vídeo que era mostrar como é que fazia o nugget de frango, que eles basicamente, assim, eu não sei se é verdade ou se é mentira isso, mas eles basicamente tá lá os pintinhos, né, em cima de uma máquina. Quando o cara aperta o botão, a tampa da máquina abre e ele já cai num negócio que, tipo, é uma serra girando assim, sabe? Nossa. Aí eu vi aquilo, caralho. Aí mostravam uns caras matando as galinhas assim com a faca, o facão assim no pescoço da galinha. E eu sabia, né, que matava um bicho pra comer. Mas, mano, quando eu vi o vídeo, eu lembro que eu fiquei. Eu queria tirar. Só que ao mesmo tempo eu tava Mas chocado demais pra tirar, mano. Eu tava com a mãozinha no mouse olhando pra tela assim. cara, eu tenho uma história um pouco semelhante, mas, tipo, não é com choque vídeos ou algo assim, tá ligado? Sim. Deixa eu até, tipo. Só vou ler aqui rapidinho os comentários, né? O querido Lucas, ele fala assim. Você desenvolveu fobia de tartaruga e virando destruidor. Cara, É. não ironicamente. Depois desses acontecimentos de eu ter visto, tipo, tanto as pinturas retratando como as tartarugas eram, tipo,
massacradas, tipo, em tempos antigos também. Ah, esse meu choque, tá ligado? Com, tipo, a fotografia da tartaruga morta com o saco na boca. Cara, toda vez que eu entrava no cenário, cara, que eu via. É porque depois de um tempo eles tiraram esses murais, né? Mas, tipo, ainda Sim. assim, tipo, até onde eu me lembro, tinha também estátuas em tamanho real de algumas tartarugas, né? Incluindo aquela tal da tartaruga de couro, né? Que é a maior tartaruga viva, né? Que é muito grande ela, também quase de uma moto. Aí, toda vez que eu olhava pra essas estátuas, tá ligado? Ou até mesmo quando eu via a tartaruga de verdade nos aquários, cara, e eu ficava com um medinho assim de leve. Tipo, não era um medo assim, de ficar, tipo, sono frio, desesperado, querendo correr, tá ligado? Mas, tipo, era meio que uma sensação desconfortável que eu ficava, tá ligado? Tipo, Sim. como eu disse, não era realmente. Não era mais medo de eu sair correndo desesperado com medo, cara, mas dava meio que uma agonia, tá ligado? Tipo, uma agoniazinha. Sim. Sim. Que, Hum, ô Zeta, será que. Porque assim, será que esse desconforto, assim, ele vem. Às vezes eu paro pra pensar nisso e você contando me ver essa reflexão. Que às vezes vem da nossa ancestralidade. hum, Que tipo, fica. Esses medos que a gente tem, tipo, eu tenho disso, você tem daquilo. E isso entra, por exemplo. A gente sabe que no mar o ser humano tem desvantagem contra todos os bichos, né? isso Que é a gente não verdade. foi feito pra nadar. Aí por isso que às vezes a gente tem alguns cliques assim, tipo, você teve isso com a tartaruga. A gente tem isso assim quando a gente é criança, porque o corpo da gente meio que sabe que no instinto, né? Eu pensei nisso agora, assim, será que é uma viagem muito longe? Será, tá ligado? Porque, tipo, pô, a gente tem que lembrar que, obviamente, existiram muitas tartarugas no passado, tá ligado? E vai que alguma dessas tartarugas era um ser carnívoro, né? E a É, gente tem que porque. lembrar, por exemplo, que tem tartaruga que come água-viva, e tecnicamente água-viva é um ser vivo. E tem aquela tartaruga que tem na Amazônia que tipo, você tem que tomar cuidado que se você pisar num lago que tem ela, ela morde o calcanhar, né? E arranca pedaços É, fora. e tem a tartaruga alligator, né? Que é um dos animais com a mordida mais forte do mundo, né? Isso. Aí você contando dessa que você falou, qual que é essa tartaruga, o nome dela, que tem aquele tamanho quase de uma moto? Foi a última que você contou? Tartaruga de couro, é a maior tartaruga existente. Pronto, é que eu não guardei o nome, que eu lembrei que era a maior do mundo, mas o nome. Pronto, uma tartaruga dessa. Imagina um bicho desse querendo atrás de você na água. Não tem como nadar mais rápido que essa porra. Pois é. E você- Inclusive, né, antes da gente finalmente continuar do vídeo, né? Hum, Eu vou contar essa minha história semelhante com o que o Kirino teve, né? Que ele teve esse negócio aí da PETA, né? isso O dos negócio foi o animais. seguinte, lá pros anos 2000, até meados, até tipo 2010, 2011, tecnicamente, cara, é impressionante que eu acho que até 2012 você podia considerar nos 2000, tá ligado? Porque não tem muita diferença de 2012 pra 2009, se parar pra pensar, sabe? Ô, Zeta, inclusive, só, sem querer cortar o que você tá falando, mas só um adendo nisso. Se você pega 2000 mesmo, 2000 fechado, até 2015, dá pra você fazer uma relação muito grande. Mas de 2015 pra 2020 é outro mundo. Sim, sim, velho. Os 15 primeiros anos dos anos 2000 é muito parecido. Você vê, tipo, quem nasceu em 96, 99 e 2005 teve uma infância muito parecida. Mas quem nasceu de 2015 pra frente, 16, 17, 18, 19, 20, são outras pessoas, é outro mundo. Mudou muitas coisas muito rápido. Sim, mano, mudou muita coisa, velho. Mas aí o que acontece? Lá por anos 2000 mesmo, 2010, 2011, por aí, eu tava viciadaço em Linkin Park, né? Cara, Hum. de quem não era viciado em Linkin Park nos anos 2000? É, atire a primeira pedra. É. E eu gostava muito da Runaway deles, né? Tipo, run away, you'll never say goodbye. Pô, essa música é foda. Aí, o que acontece? Só que ao invés de eu pesquisar, isso foi à noite, inclusive, eu tava mexendo no computador à noite Hum. e eu pesquisei só Runaway, em vez de eu ter pesquisado só Linkin Park com Runaway, eu pesquisei só Runaway, porque eu achava que o bagulho ia vir, tá ligado? Tipo, o bagulho ia vir, tipo, diretão. Não Sim. foi o caso. Quem vez de aparecer direto pra mim, tipo, a música do Linkin Park, né, Runaway, eu cliquei no primeiro vídeo que apareceu, cara, eu nem olhei o título, nem olhei a thumb, eu só olhei, eu só fui, tá ligado? Só Eu clicou, só né? cliquei. Só que aí, cara, eu percebi que, tipo, o bagulho, ele começou de um jeito que não era, tipo, os vídeos de Linkin Park que eu tava acostumado, cara. Ele começou com uma música que parecia, sei lá, tipo, não era bem jazz, cara, tipo, era uma música assim meio que você veria, tipo, em cena de filme que se passa em algum bar, alguma coisa assim, tá ligado? E Sim. eu lembro que a primeira visão que eu tive era meio como se fosse, tipo, uma taça, tá ligado? Tipo, Mas, caindo com alguma bebida. mas, tipo, isso não era um clipe musical, era um vídeo com música de fundo, né? Ou era um clipe, tipo, de uma Isso. banda? Não, tipo, era um vídeo com música de fundo.
Sim, sim. Aí eu lembro também, tipo, que tinha, tipo, realmente umas. Aquela estética antiga de Movie Maker, Sony Vegas, né? Que, tipo, que aparecia um texto na tela e tal, depois cortava pra uma imagem, alguma coisa. Ah, E eu sim. lembro, e eu lembro nitidamente que essa foi a cena que me chocou. Só que diferente do Kirino, que ele ficou travado vendo o bagulho, eu fiquei É, chocado assim por uns segundos, mas aí eu tirei, tá ligado? Eu tirei e sim, nunca sim. mais abri o vídeo. Que, cara, eu lembro nitidamente que era uma cena que na minha cabeça era muito aterrorizante, que era uma cena em anime, tá ligado? E, tem que deixar bem claro também que o meu contato com anime nessa época era bem pouco. O É, máximo de anime que eu visto na época era o que passava na televisão mesmo, tipo Naruto, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, coisa assim. Digimon. Até Cavaleiro do Zodíaco, querendo ou não, tá ligado? Porque eu era muito fã de Cavaleiro do Zodíaco. Mas Sim, eu confesso que nessa época eu não conhecia tantos animes quanto eu fui conhecer, tipo, tempos depois, tá ligado? sim. Então eu lembro nitidamente que era uma cena que na minha cabeça de criança era muito pesada. Tinha uma mulher, ela tava andando aqui no corredor, aí tinha várias pessoas mortas, pareciam como se fossem soldados, e ela tava com duas pistolas, alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, e foi um bagulho que me chocou tanto na época que eu fiquei, tipo, abismado, falando, o que que é isso, velho? O que acontece que passou uns anos, eu me tornei adolescente. Aí, cara, eu comecei a lembrar dessa porra da minha infância. Que, tipo, eu fiquei, pô, cara, que anime era esse, cara? Tipo, tá? A mulher que matou um monte de cara, velho. Tinha aquela música lá que me deixou perturbado, velho. Era Aí Black eu descobri que Lagoon. era isso. Eu sabia. Aí eu fui rever essa mesma cena, tá ligado? Tipo, depois de velho, né? Tipo, pô, a Sim. cena nada a ver, cara. Tipo, assim, ainda assim, era aquela cena que a Reeve ela invadiu o navio, né? Sim. Acabar com o soldado. Pô, Black Só Lagoon é que, muito bom, velho. então, só que obviamente naquela cena, tá ligado? Tipo, que ela entrou na. É uma cena de ação, né? Tem a música lá de ação, tudo. Sim. A direção de ação. Só que, mano, eu juro, cara, tipo, na época. Acho que é porque como era um vídeo editado, né? Eu nem lembro qual era o propósito do vídeo, pra ser sincero, cara. Tipo, só lembro realmente que era bem assustador. Sim. Cara, eu lembro que realmente que era uma música muito, tipo, enervante, tá ligado? Não chegava a ser uma música que você veria em coisa de terror, mas era uma música que gerava tensão de alguma forma. E Sim. eu só fiquei com a cabeça mesmo, da mulher, tipo, andando num corredor cheio de soldado morto e ela com as pistolas, tá ligado? O cara Isso mudou o me aterrorizou. contexto da cena completamente, velho. Sim, sim. Isso me Pô, aterrorizou muito quando era criança, cara. sim. Mano, eu imagino, pô, porque quando a gente é criança, velho, queira que sim, queira que não, a música é o fator mais importante. Então, se você pega um vídeo do coelho, um coelhinho pulando no mato, e bota uma música de terror no fundo, a criança fica com medo. Por causa da música. Sim. Porque ela Inclusive, vai mano, pensar na que. cama. Oi? Mano, na cama pra se ausentar. Boa noite na cama, até mais, cara. Meu mano, boa noite. E na próxima, conta pra gente aquele negócio do OVNI, tá? Que você falou do Sim. lobisomem e tal, mas fala do OVNI na próxima live. Ou hoje, se você voltar mais tarde. O Lucas tá falando, né? Cérebro de criança assim mesmo. Cara, esse é o ponto. Tipo, tudo bem que o cérebro de criança nessa hora realmente me ajudou um pouco, né? Tipo, a tornar o bagulho muito mais assustador do que realmente era. O Sim. grande problema é que, como o Quirino falou, o cara que editou o vídeo, ele deixou a cena completamente fora de contexto. É. Mas só pra finalizar, né, antes da gente continuar o vídeo, eu real não sei qual era a intenção do vídeo. Eu não sei se ele tava querendo fazer tipo, como se fosse um AMV, tá ligado? Eu não sei se ele tava querendo tipo, fazer meio como se fosse aqueles vídeos de internet tentando fazer uma teoria de conspiração, alguma coisa assim. Sim. Eu só lembro desses detalhes. Depois eu vou até ver se esse vídeo existe ainda ou se já foi deletado. Mas são as únicas coisas que eu lembro do vídeo. Pô, A primeira ó, cena era justamente uma taça com algum líquido caindo. Tinha um texto, tá ligado? E tinha essa cena da Rave. ó, nós vamos achar isso aí. Pô, eu vou por dois caminhos. Pode ser que é um AMV mal sucedido, ou que é aqueles vídeos anti-anime, anti-cultura pop de mensagem subliminar que tinha antigamente, que era nessa pegada. É, Que os caras botavam uma música medonha, tiravam o contexto completamente das cenas, e era só um compilado um atrás do outro. Tipo assim, de várias cenas isso. de anime fora de contexto, pra no final botar. É isso que seus filhos assistem na TV. Eu lembro disso. Esse aí era. Essa mensagem subliminar, eu lembro que eu ficava vendo e era horrível. Eu tinha medo de várias. Sim, sim. Enfim, Ah, seguimos aí.